Bate-papo. Bate-papo do dia, Moisés Eli, que é justamente contar para a nossa audiência o que este espaço vai proporcionar. Quem está pela live já está dando um confere, entendendo um pouquinho mais de onde nós falamos neste momento. A live está muito bonita, Aline, porque ela mostra, além da gente, né? Eu sabia que tu ia falar isso, eu já ri de forma antecipada. Antes a Mariela até, a gente fez uma brincadeira fora, como tá bonito o telão, como tá bonita a live. Eu disse, não, o telão a gente sabe, mas nós também, né? A gente também precisa puxar artistas, um pouco. assim, exato. Mais ou menos isso. Tá meio Como Globo. diz o teu pai, né? A gente tem que se A gente precisa se achar, a né, Mariela? autoestima é tudo na Exatamente. Então tá muito legal. Mas o que eu quero chamar a atenção na live é que mostra realmente alguma das potencialidades de Lajeado. Exato. Isso é muito legal. Inclusive eu e você. Mas é importante dizer que a Mariela está aqui conosco hoje na condição de coordenadora de inovação de projetos especiais de Lajeado, e o prefeito está aqui conosco também para nos contar um pouquinho mais desse espaço. Prefeito, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês, Tudo Moisés, Tudo Aline, ótimo. Mária, todos telespectadores, ouvintes. O meu desafio é conseguir fazer o topete do Moisés. É difícil, prefeito. É Pra ficar bonito. É fácil. Ele acorda às 5h15. É fácil. Eu não uso nada, não tem... como é que é o produto aquele, o mais... Fixador? Fixador, não. Não uso fixador, é só seco ele e vou direto para a rádio. Ele é meio desorganizado. Na live ele fica mais bonito, ela corrige imperfeições. Ele quer dizer que é uma beleza natural, prefeito. Exato, É isso que ele quer dizer. Eu sou assim, prefeito. Eu acordo assim. Prefeito, sua segunda agenda hoje. Sim, pois é, nós acordamos cedinho, participamos de um café da manhã com lideranças lá no Sicredi para discutir futuro da região e sair um pouquinho antes. E se debatia aqui o quão é importante a gente ter instituições sólidas, e para que a gente tenha instituições sólidas, é fundamental que a gente discuta, que a gente proponha, que a gente debata para onde está indo a região e de que forma fortalecer as nossas instituições. Então, uma bela agenda do Sicredi. E que bom sempre que a gente pode reunir lideranças, e é uma das nossas características, né? Essa potencialidade de estar reunindo diferentes lideranças de várias áreas faz com que a região toda se desenvolva. E sair de lá e vim para cá, então, nesse dia especial para esse laboratório, digamos assim. Ele faz parte de uma estratégia de cidade que é de revitalização do centro antigo, e a Praça do Chafariz foi o local escolhido para iniciar a prática dessa revitalização. Esse é o primeiro equipamento que é entregue para a comunidade, e depois dele outras agendas, outras revitalizações passarão a acontecer. Esse prédio aqui, a Praça do Chafariz, ela faz parte de um projeto maior, de um projeto que, se a gente for dividir em quadrantes, seriam 6 quadrantes nessa proposta de revitalização. Esse aqui é o quadrante número 1, a Orla do Taquari, saindo aqui assim, saindo pela Benjamin, a Orla do Taquari número 2, do Taquari ingressando pela rua, que vai receber o nome de Ítalo Reale, seria o quadrante 3, depois a Décio Martins Costa até as imediações do Alberto Torres, quadrante 4, do Alberto Torres até o Parque do Engenho 5, e o Parque do Engenho, o quadrante 6. E cada um desses quadrantes, então, com investimento, com propostas novas, vai ficar um canto muito legal. Tenho certeza que vamos atrair muita gente para cá. Conversar com a Mariela também. Tudo bem, Mariela? Como é que tá? Bom dia. Bom dia, Moisés, Aline, Bom dia. prefeito Marcelo. Que entusiasmo, hein? Quando a gente fala de inovação... Ela é parece... tímida, né? Ela entra moendo já. Não tem jeito. Mas que alegria a gente estar aqui nesse espaço. E eu falei sobre isso. A gente fala às vezes, prefeito, de forma... com um tom até um pouco pejorativo, né? Preconceituoso. O centro velho. Não, o centro histórico, né? A gente tem um centro histórico bonito que a gente precisa estudar ele, continuar com a essência, mas revitalizá-lo. E quando a gente vem para um ambiente como esse e fala em inovação mantendo a essência dele, parece que a sinergia, ela cola, né? E tem mais uma coisa interessante de estarmos nesse ambiente, né? Ele é o primeiro laboratório de inovação governamental e social do Rio Grande do Sul. A gente ainda não sabe que outro governo tenha criado o seu laboratório, mas ele estar aqui tem uma representatividade muito bacana, porque quando a gente fala em inovação, a gente fala em 4 hélices, né? Governo,
sociedade, academias e empresas. Então, a gente tem aqui nesse lugar as empresas representadas pela CIL, que está aqui do outro lado do outro lado da rua. A gente tem o chafariz em si, a praça, como uma representação da sociedade. A gente tem também o SEBRAE, o SESI, está todo mundo, né, aqui ao redor. E tem um laboratório que também vai abrigar a academia, que está o governo aqui dentro. Então, essa representatividade é bem bacana também, que foi um dos motivos, né, Marcelo, que nos levou a escolher esse lugar. Nossa, a gente precisa desmistificar o termo da inovação, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que quando fala inovação é tecnologia, hardware, software, e é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, mas não. A inovação é realmente melhorar a vida das pessoas, e a gente está aqui nesse lugar, é bem significativo. Então, essa é a minha próxima pergunta para a nossa bancada. O que vai acontecer nesse espaço? Como o ouvinte do Panorama que nos acompanha agora pode se sentir representado pelo que vai acontecer aqui? Bom, quer falar, prefeito? Vai lá. Vamos lá. Esse aqui, o LabLá, é sede de algumas representatividades. Então, vamos lá. O Pacto Lajeado pela Paz, ele está sediado aqui. E o pacto, um dos projetos do pacto que ele cai no gosto da comunidade são círculos de construção de paz. O círculo de construção de paz ele está sendo oferecido nas escolas de maneira geral, mas em muitas empresas também. E esse é um local apropriado para que a gente possa, então, estar fazendo círculo. E esse já é um convite para a comunidade vir. Além do Pacto Lajeado pela Paz, nós temos a Agência de Desenvolvimento, a Ágil, que também está sediada aqui. E a Ágil, naturalmente, ela traz a possibilidade de palestras de formação, de capacitação, de networking, de convívio. E ontem, inclusive, esse espaço como um todo, ele vai passar por transformações. Ontem saiu a licitação para que a gente traga um mobiliário. Sempre que a gente fala em inovação, tem que ter arquibancada, né? Nenhum dos espaços de inovação que eu conheci deixou de ter uma arquibancada. Nós precisamos ter uma arquibancada aqui. E isso foi licitado ontem. Mas nós temos uma área externa também, com uma possibilidade de estar incentivando o convívio como um todo. O Promove vai estar representado também nesse espaço. Então, 3 grandes organizações da comunidade, Pacto Lajeado pela Paz, Promove e Agência de Desenvolvimento, elas passam a ter um espaço físico determinado, que é esse laboratório. Sem contar também na nossa proposta de trazer o servidor público para cá. E nisso eu deixo a Mariela falar um pouquinho mais. Bom, quando a gente fala, né, essa inovação intragovernamental, é justamente isso. É a gente provocar os colaboradores, os servidores, e instigar eles a realmente deixarem, né, as coisas acontecerem, muitas vezes, de uma forma diferente do que se está acostumado, porque a gente vem numa cultura, meus pais foram servidores públicos a vida inteira, e eles sempre falavam assim, a gente tinha nossa regra, a gente ia sempre nela. E quando a gente sai para fora nesses grupos que a gente participa todo mês, são dezenas de reuniões com inúmeros grupos diferentes dentro do Promove, dentro da cidade, fora da cidade, a gente sai com compromissos, né? A pá da hélice, o governo sai com compromissos que a gente tem que executar. Um deles é esse estímulo para que os servidores, para que a gestão pública, para que os serviços públicos eles se tornem mais ágeis do que eles são hoje. Então, aqui dentro, a gente vai ter essas capacitações, né, para os servidores. A gente vai ter Hackalabs, por exemplo, onde a gente vai convidar equipes das secretarias para participarem da busca de soluções de problemas que eles estão vendo dentro dos seus órgãos. A gente vai ter um sistema de gratificação que ainda está sendo estudado, construído, justamente para que a gente consiga estimular os servidores, né, a entrarem dentro desse processo. Isso é uma das coisas. Aqui dentro a gente também vai buscar trazer empresas e entidades para que
consigam nos auxiliar a elaborar projetos de inovação social, e um deles já está contemplado no projeto que a gente vai apresentar hoje, do Cidade Empreendedora. A gente vai para as comunidades mais carentes, também promovendo e mostrando o que é inovação, buscando problemas dentro das comunidades e possibilidades de negócios que possam acontecer dentro das próprias comunidades, fazendo o que eles já fazem de uma maneira diferente. Então, tem muita coisa para acontecer aqui. Eu fico pensando, né, que esse é um desafio para quem está gestando, para quem está na gestão pública. A grosso modo, todo mundo fala, quando a gente vai lá pedir alguma coisa para o prefeito, para a Mariela, ou quando a gente necessita do poder público, é muito demorado. Existe uma burocracia muito grande. Só que, em contrapartida, tu precisa crescer, mas tu precisa crescer com responsabilidade. E talvez esse seja o grande desafio, né, da inovação, que é promover um crescimento, que é promover melhorias para a região, principalmente cultural, mas também com responsabilidade. Por isso que vocês falam, né, em pensar em Lajeado para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos, que é pensar lá na frente. E muita gente, Aline, daí a gente recebe aqui inúmeras mensagens. Mas como é que o prefeito e a Mariela estão falando em inovação se tem que tapar buraco, se está faltando saneamento, se a gente tem problema no bairro, mas as coisas precisam andar juntas? Precisam. Precisam, prefeito. E esse é o grande desafio. O público precisa entender da necessidade do município de inovar. O município não pode ficar só tapando buraco. Não pode, claro, fazer tudo isso é fundamental. Fazer escola é fundamental. Fazer posto de saúde é tudo fundamental, mas a administração moderna ela exige mais do que isso. Isso são requisitos básicos de todas as administrações e nós nos propusemos a ir além disso, a ter uma agenda paralela, a ter uma agenda de processos inovadores, de consulta, de discussão, de um governo que está disposto a ouvir, conversar, debater. Se está errado, dá um passo atrás, acerta, caminha para frente. Essa inquietude é fundamental para a administração e por isso essa característica da Mariela e esse acerto em ter a Mariela como representante da área de inovação. Por ser uma pessoa inquieta, uma pessoa que trabalha, essa construção aqui, ela foi muito fruto dos trabalhos, da pesquisa, do que a Mariela se dedicou para entender. Além de tantas entregas que a Mariela já fez nesses 2 anos aqui à frente dessa pasta. É que, para vocês terem uma ideia, na prática, por exemplo, a gente está dentro dos grupos do Promove e a gente escutava, né? Está faltando mão de obra na área de TI, está faltando mão de obra, a gente não consegue avançar com as nossas empresas, a gente não sabe o que vai acontecer porque a gente não tem mão de obra. A gente volta para o governo e fala, vamos investir na educação básica dos nossos alunos. E a gente buscou o projeto do Trilhas da Inovação, que é um projeto prático, que a gente foi... O projeto inicial do Senai era assim, ensino médio, alguns cursos, determinados cursos de indústria e tal. Mas a gente precisa trazer a galera para a área de TI para desmistificar o que é TI. Vamos trabalhar com as 9ª séries. E daí a gente elaborou todo um projeto especial para a cultura de Lajeado, para a gente conseguir atender as demandas das nossas empresas. Então, a gente faz o tempo inteiro isso, né, prefeito? A gente escuta, debate, busca soluções e vem na prática para agir. Então, esse é o objetivo do laboratório, esse é o objetivo dessa nova forma de se fazer gestão. O prefeito Marcelo, ele tá em tudo, em todos os lugares, escutando todo mundo tem acesso a ele, e isso acaba voltando para a gente realmente executar de forma prática o que cabe a nós como governo. Porque, por exemplo, a gente vai trazer, né, Moisés, a gente tem vários exemplos de startups que iniciaram já testes dentro do governo ou estão iniciando testes do governo. O que vai acontecer com isso? Eles vêm para cá, eles olham a cidade, eles nos falam isso, né, Marcelo? Nossa, a gente está vendo Lajeado, que cidade incrível, a gente quer morar aí. Inclusive, tem uma startup que estava na Unicinos, que está vindo agora para o Tecnovat, está sendo acelerada no Vibe, porque iniciou um processo de testes do seu negócio dentro do governo. Então, a gente está aberto para isso. E isso acaba trazendo desenvolvimento, trazendo mais gente para a nossa cidade, gerando mais imposto, que vai acabar, assim, ajudando a pagar e melhorar ainda mais as escolas, a tapar o buraco, e assim a gente vai. Fazer escutativa é o primeiro passo, então? É
É o primeiro passo. Eu acho que relacionamento é muito importante. Relacionamento. Por que eu faço essa frase, prefeito, faço essa pergunta? Porque, de novo, a gente falava até nos bastidores, quando a gente fala de inovação, às vezes a gente tem a falsa sensação que não é para a gente, né? Será que inovação é para mim, que estou aqui no bairro fazendo, sei lá, 1000 coisas, né? Eu acho que a gente tem muito medo do novo, Aline. As pessoas têm medo novo, às vezes, fazer diferente. É o que a gente sempre faz, a frase que a gente ouve muito, né? É que a gente sempre fez assim. Exato. Tá, e se a gente Isso fizer me diferente. De uma maneira. Que a gente sempre fez assim, né? A Mariela toca num ponto importante. Por que tu vai começar a trabalhar aquele jovem somente a partir do 2º, 3º ano depois? Começa na 9ª série, mas não chega lá e seja daqui a pouco impositivo. Passa o desafio para ele. Ele pode ter condições de antecipar aquele movimento, de chegar antes mesmo de ingressar na universidade e de já estar pronto para o mercado de trabalho. Ou de um curso técnico, Exato. Né? Nunca se falou tanto sobre. Mas antecipa um pouquinho o movimento ali. Eu acho que o jovem, tem muito jovem que tem condições. A prova viva disso foi a nossa pauta de ontem, que nós temos um índice elevadíssimo de jovens que não concluem ensino médio, aliás, no movimento normal. Por quê? Porque quer buscar um técnico, quer estar no mercado de trabalho. Falando em política pública, o município tem isso desenhado, né? O projeto, o SEJA, que é um programa socioemocional e de empreendedorismo, como uma política universal, de 1ª a 9ª série. O nosso desafio agora é a gente ingressar no ensino médio, também com uma política universal. E depois esses projetos, como o Trilha da Inovação, como outros projetos que surjam de capacitação, são projetos mais específicos, direcionados à vocação de cada um dos jovens. Mas nós entendemos como fundamental ter essa política universal. E aí tu fornece a base para todos e depois, de acordo com a sua característica, eles vão encaminhando para a sua área de afinidade. Trilhas da inovação, ou área de esporte, ou área cultural, e assim por diante. Aqui também a gente vai ter o Espaço 4.0, que é bem legal, né, prefeito? Que foi um edital que a gente acabou nos inscrevendo e ganhamos uma verba de R$400 mil para elaborar esse Espaço 4.0. E quando veio o projeto do governo federal, ele não veio tão conectado com a nossa cultura, porque ele falava lá em informática básica, em cursos que os nossos alunos aqui já estão... já sabem. O que a gente fez? A gente alterou todo o edital, a gente vai, por exemplo, oferecer para os nossos jovens da 9ª série, da 8ª série, da 7ª série, eles vão vir aqui para dentro do laboratório e eles vão ter cursos de como criar o seu primeiro aplicativo mobile, de como desenvolver um sistema simples de internet, de como fazer vídeos em YouTube. Então, isso tudo a gente também vai acabar trazendo para cá. E buscando, de novo, o nosso papel como governo. A gente tem que estimular o desenvolvimento da cidade. O prefeito fala muito na educação, muito, muito. E quando ele fala no Pacto pela Paz, a gente estava lendo um artigo esses dias que dizia assim, que um dos preceitos do desenvolvimento das cidades é justamente a capacidade dos seus munícipes, capacidades socioemocionais. E a gente tem trabalhado muito isso com o Pacto. E quando a gente lê e escuta grandes empresários falando do desenvolvimento das suas empresas e tal, quem eles querem para trabalhar junto com eles? Pessoas que estejam mais capacitadas no sentido socioemocional do que outras. Eles dizem que eles contratam pelo currículo, mas acabam demitindo pelas capacidades. Então, a gente está trabalhando isso já também. Vamos voltar depois do intervalo, Aline? O que tu acha? Para fazer o fechamento? Porque é lamentável esse horário. Pois é, passa muito rápido, né? Voltamos logo. A Mariela falou em 4.0, ela está em 80.0. Vamos só fazer, então, um mini intervalo. Voltamos para o estúdio, tem Independente Notícias. Na sequência, nós voltamos com o panorama especial desta terça-feira. E seguimos aqui a entrevista com o prefeito Marcelo Calmo e também com a Mariela, direto do Labilá. Moisés Eli, para fechar com os nossos entrevistados. Aline, eu tenho só uma questão, que eu acho que é uma questão, são aquelas questões assim que o João Pedro e o Bruneto, às vezes eles, vocês não podem ir tão a fundo, né? Mas a gente precisa perguntar. Desculpa, direção. João Pedro e Bruneto, mas eu acho, prefeito e Mariela, que
A grande dificuldade que vocês vão ter a partir de agora, que outras cidades enfrentaram também, e a gente tem esses exemplos todos, é de manter o projeto, é de continuar o projeto. Como é que faz para começar e manter o projeto? Primeiro é um desafio bom, né? Se a gente está falando em manter, porque uma boa caminhada já aconteceu. E o grande desafio, a gente falava antes, fora do ar, nós estamos competindo com grandes players no Estado. E quando a gente fala de inovação, ela faz parte da pauta de todos os governos. E quem tem se sobressaído, Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, e Lajeado está lá ponteando. Lajeado vem se destacando, Lajeado ganhou um prêmio nacional. E o nosso grande objetivo, se a gente pudesse escolher um único objetivo dentre tantos, é popularizar a proposta de inovação na cidade. Por que isso? Porque a gente consegue atingir a todas as pontas e consegue criar uma cultura. A cultura de fazer o munícipe experimentar, fazer o munícipe tentar. E o erro faz parte. O erro é o melhor aprendizado para todo empreendedor. E com isso, popularizando, eu tenho certeza que a gente cria a cultura e a gente cria um ambiente propício para estar cada vez mais despertando negócios interessantes e inteligentes na cidade. Até alguns anos atrás, a gente tinha o Centro Tecnológico da Univates, o único exclusivo propulsor de inovação. De lá para cá veio o Vibe da Unimed, vem o Labilá, vem as propostas da CIL, vem Sebrae, Hospital Bruno Born sendo reconhecido internacionalmente como um dos melhores hospitais, e isso tudo é cultura em diferentes áreas que Lajeado vem se sobressaindo. E, por isso, se fosse um objetivo, é popularizar a proposta, a ideologia do Promove Lajeado e desse espaço de inovação. Minha vez agora. Vai lá. Bom, mas não é que o resultado te empurra contra a parede depois, né? Ele vai te pressionar, né? Eu quase não pressiono, né? Não. Mas quando a gente fala do Laboratório de Inovação da cidade, quando a gente fala do Promove, é da cidade, é justamente para que ele continue, né, prefeito? Porque nós vamos passar, né? Os governos, eles se modificam, novas pessoas entram, e a ideia é que isso permaneça. Então, a gente vai buscar parceiros diversos, a gente já tem, sempre tem um projeto com algum parceiro diferente. Hoje, por exemplo, a gente vai lançar o Cidade Empreendedora, que é em parceria com o Sebrae. A gente tem projetos com a Univates, a gente tem projetos com o Vibe, a gente tem projetos com diversos atores diferentes, justamente porque essa é a ideia. É não ficar preso em só um jeito de se fazer as coisas, né? A gente tem que analisar todo mundo, olhar todo mundo, escutar todo mundo e trabalhar com todo mundo. Eu acho que esse é o preceito da inovação e é sempre para a cidade, é sempre para as pessoas. Quando a gente fala inovação, o que é inovação? Inovação é melhorar alguma coisa para as pessoas. Então, é isso que a gente busca sempre. Mariela, quem nos acompanha agora, e eu imagino, nós temos uma fatia significativa de mulheres que nos acompanham, fomentando projetos, fazendo coisas diferentes dentro das comunidades, criando alternativas com os poucos recursos que tem. Acho que isso é incrível. Acha a Mariela onde? Porque eu tenho a sensação que a Mariela não para, ela não dorme, não sei, né? Vamos fazer um Globo Repórter sobre ela. Mas, assim, quem está nos ouvindo agora, queria falar com a Mariela, tive uma ideia. Mariela diz que escuta. Onde eu acho essa mulher? Bom, a gente já está aqui dentro do laboratório. Tenho o meu celular particular. Na verdade, eu estou fora das redes sociais porque me hackearam quando eu estava de férias agora, então eu estou sem rede social por enquanto. Mas vai voltar. O LinkedIn é uma rede social que ainda permanece, mas a gente está sempre por aí. Mas te acha aqui, nesse espaço, a partir de agora? Liga na prefeitura, eles passam o telefone, enfim. Porque o que acontece? Aqui vai ser uma das referências a base, isso. Porque o que o laboratório faz? Ele trabalha com diversas secretarias, né? Está aqui o Dr. Cláudio Klein, que eu acho que agora vai ser entrevistado na sequência. O laboratório ele serve para isso. Ele não é protagonista de nada. Ele trabalha com as secretarias. Entendi. Ele trabalha com projetos. Ele está dentro de tudo, não para nunca. Mas um Globo Repórter com ela seria bom? Do que vive, do que se alimenta. Né? Mais ou menos isso é que ela fala com uma, ela fala com uma energia, assim, né? Bom, e temos que liberar eles. Claro.
Pessoal, muito obrigado, viu? Foi Obrigada. um prazer estar aqui nesse ambiente, nessa revitalização desse lugar tão bonito. A gente tem um carinho especial aqui pelo Centro Histórico de Lajeado. Então, quando a gente fala de inovação, de manutenção daquela essência do lugar, a gente fica muito feliz. E contem com a gente para popularizar, tá? Isso é incrível. Prefeito, pode contar com o Grupo Independente. Perfeito. Muito obrigada. Um bom dia, gente. Grande abraço. Abraço. Prefeito e Mariela conosco nesta manhã de terça-feira. Vamos liberar, colocar comerciais em dia?